Olá, sejam bem-vindos no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido e hoje é sábado, dia 19 de outubro, e no sábado nós temos o nosso café filosófico. Pode ser um café filosófico, um chimarrão filosófico, um tereré filosófico, pode ser qualquer uma dessas especiarias, né, que às vezes a gosto de cada um, né? E hoje eu pretendo aqui trazer para vocês, enquanto conhecimento, porque aqui também é um canal do conhecimento, né? Trazer aqui para vocês um filósofo que muito provavelmente é bastante desconhecido por muita gente. Talvez para alguns não sejam tão desconhecidos, quem é da área, principalmente da filosofia, né? Mas eu quero trazer esse filósofo aqui, que eu vou mostrar primeiramente a imagem dele e o nome dele, né? Que é esse daqui, ó. Vocês podem ver que está escrito aí, olha só, Soren Kierkegaard. É um nome difícil de pronunciar, né? Soren Kierkegaard, tá? É sobre ele que vou conversar aqui com vocês hoje. Esse importante filósofo, importante pensador, tá? Existencialista. Isso aqui também é uma questão muito interessante da gente entender em filosofia, que filosofia tem as chamadas correntes filosóficas, né? O existencialismo é uma corrente dentro da filosofia, onde, por exemplo, faz parte do existencialismo, que é também bastante conhecido, o Jean-Paul Sartre, né? O Sartre é bastante conhecido no campo da filosofia, tá? É, o existencialismo parte mais do princípio, né, de que a existência é o que vale, vamos dizer assim, como validade, né, primeira da nossa reflexão filosófica e assim por diante, é a própria existência. A existência, o fato do existir, né, é muito mais do que a essência, que a gente sabe muito bem que a filosofia grega ela construiu, né, assim, basicamente a filosofia grega no seu todo, ela se constituiu como base, né, como base de sustentação, o que a gente chama de essência, ou seja, a parte da essência é o que vem primeiro. Tá? Em outras palavras, talvez para poder explicar de uma forma mais simples para as pessoas entenderem, é como se a gente partisse do pressuposto de que o lado subjetivo, o lado mais interior da pessoa valesse mais, tivesse prioridade no caso da filosofia, né? Isso eu que estou me referindo à essência lá da Grécia Antiga. No existencialismo é diferente. Não é apenas essa parte interna é que vem primeiro, mas sim a existência. O ser enquanto existente. É como se fosse a questão da materialidade, do exterior, da vivência e assim por diante, tá? Por isso que a existência precede a essência. O que precede? O que vem primeiro é a existência, tá certo? É toda a constituição do ser humano enquanto ser existente no mundo, tá? Então dentro do campo do existencialismo, talvez para entender um pouquinho melhor, é como se a gente se preocupasse com as pessoas do ponto de vista da sua existência. Ou seja, se uma pessoa passa fome, um exemplo, né? O que nós temos que nos preocupar primeiro é com a fome que a pessoa está passando. Em outras palavras, não vai adiantar você simplesmente chegar lá, falar de Deus, falar de fé, falar qualquer coisa assim, para a pessoa que está passando fome. Primeiramente, você tem que alimentar a pessoa, né? Porque a necessidade dela, a necessidade é uma necessidade orgânica, uma necessidade material e assim por diante. Então, são essas condições de existência e tudo mais de nós, seres humanos, isso é o que precede, isso é o que vem primeiro. A preocupação primeira é essa. Depois nós vamos nos preocupar com outras coisas internas e assim por diante. Um detalhe importante, assim, do Kierkegaard, né, desse filósofo, é que ele faz parte de um existencialismo que a gente chama de existencialismo cristão. Ou seja, ele não é um filósofo desprovido de fé, né? Ele não é desprovido de fé. Tanto é que nós vamos ver aqui um pouco sobre a vida dele, que ele é um teólogo, né? Ele é também um teólogo. É bom a gente destacar isso porque no campo do existencialismo, como eu falei do Jean-Paul Sartre, por exemplo, o Sartre, ele, ele já é um existencialista que defende o ateísmo. O ateísmo é bastante forte no existencialismo sartriano, né?
tá certo? Mas hoje aqui, como eu vou tratar com vocês sobre o Kierkegaard, e aí de um modo específico, né, vou primeiramente aqui falar para vocês um pouco sobre a vida dele, quem foi ele e tudo mais. Depois eu vou partir aqui, tá, de uma reflexão sobre esse livro. Olha só que bacana, gente. Que espetáculo, tá? Esse livro aqui é espetacular, né? Tá? Viver apaixonadamente com Kierkegaard. O título desse livro, de Damien Clerget Gouraud, ou Gouraud, né? Damien Clerget Gouraud, um nome difícil de ser falado, né? Mas o nome dele está aqui, ó, tá? O Damien, né? Tá? Que escreveu essa obra aqui espetacular. E aí, a obra, é claro, ela é traduzida, tá? Ela é traduzida. Né? Quem faz a tradução é a Maria Ferreira, tá certo? Muito possivelmente deve ser uma obra francesa, né? Aqui não destaca o original dessa obra, mas muito provavelmente deve ser francesa. Bom, é isso aí. Então vamos agora, eu vou passar aqui para vocês um pouco sobre a vida do Kierkegaard. Então, Søren Kierkegaard, tá? É nascido em Copenhague, né, na Dinamarca, em 1813. 11 de novembro de 1855 foi quando ele faleceu, né? Faleceu jovem ainda. Foi um filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês, amplamente considerado o primeiro filósofo existencialista. Em meados do século XX, seu pensamento passou a exercer uma influência substancial sobre a filosofia, teologia, psicologia, antropologia, sociologia e toda a cultura ocidental. Veja que ele, na realidade, ele tem um destaque, né? Um destaque importante. Durante sua carreira, ele escreveu textos críticos sobre religião organizada, cristianismo, moralidade, ética, psicologia e filosofia da religião, mostrando um gosto particular por línguas de linguagem como a metáfora, a ironia e a alegoria. Grande parte do seu trabalho filosófico aborda as questões de como alguém vive sendo um único indivíduo, priorizando a realidade humana concreta sobre o pensamento abstrato e destacando a importância da escolha e do comprometimento pessoal. Ele se posicionou contra os intelectuais do idealismo alemão e contra filósofos de seu tempo como Swedenborg, Hegel, Goethe, Fichte, Schelling, Augustus Hegel, Hans Christian Andersen. Tá? O trabalho teológico de Kierkegaard centra-se na ética cristã, na instituição da igreja, nas diferenças entre provas puramente objetivas do cristianismo, na distinção qualitativa infinita entre o homem e Deus, a finitude e temporalidade do homem em contraste com a infinitude e eternidade de Deus, e a relação subjetiva do indivíduo com o Deus-homem Jesus Cristo, que veio por meio da fé. Grande parte de seu trabalho trata do amor cristão. Ele foi extremamente crítico com a prática do cristianismo como uma religião de Estado, sobretudo com a posição da Igreja da Dinamarca. O seu trabalho psicológico explorou as emoções e os sentimentos dos indivíduos diante das escolhas da vida. É bem interessante que no existencialismo há muito essa questão da escolha, né? Das escolhas que nós fazemos. Nós somos, em grande parte, aquilo que nós escolhemos, né? Ser na vida, né? Tá? Tem muita coisa aqui sobre a vida dele, não vou aqui falar muito sobre isso, porque senão nós ficaríamos apenas só tratando aqui sobre a vida dele, tá? Eu vou aqui a parte que eu achei sobre a vida dele eu vou falar para vocês. É enorme, é extenso pra caramba, né? Aí ele tem então obras importantes, né? Eu só vou aqui dar as migalhas filosóficas, né? Que são obras importantes que ele escreveu. Post-scriptum final não científico, as migalhas filosóficas também são obras dele. Pós-scriptum, né? Aí tem uma diversidade de obras, tá? Que ele escreveu. Eu queria aqui fazer um destaque aqui, porque é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Eu estou só procurando aqui onde é que está as migalhas filosóficas, o conceito de angústia, né? Também faz parte as obras do amor, também.
é essa obra aqui de 1849, é essa daqui, O Desespero Humano, tá? Eu vou começar, então, tratando aqui sobre a questão do desespero, que se apresenta, então, aqui no início, no começo desse livro, então, que eu acabei mostrando aqui para vocês, né? Desse livro, Viver Apaixonadamente com Kierkegaard. Eu vou, então, iniciar tratando sobre a questão do desespero, tá? Primeiramente, o autor, né, o filósofo, ele vai... Ou seja, a organizadora aqui desse livro, né? Que ela traz o Kierkegaard, mas quem faz a discussão é ela, né? Primeiramente, ela vai falar sobre a questão do desespero, né? Tratando aqui no começo, né, bem no comecinho do livro, os sintomas e o diagnóstico, né? Doentes de desespero, que é a pergunta que é feita, né? Doentes de desespero, né? Então, ela vai situar aqui, dentro de uma visão, assim, mais do pensamento do Kierkegaard, aonde que se encaixa, então, essa questão do desespero. Primeiramente, ela situa uma questão aqui que tem muito a ver, assim, com o que nós vivenciamos no nosso mundo atual. Então, ela vai tratar aqui sobre uma diversidade de situações em que nos encontramos, então, nesse campo do desespero, né? O desespero é uma coisa, assim, que faz parte, inclusive, de nós seres humanos. Principalmente num mundo como esse que nós vivemos atualmente, né? Aí o desespero, ele bate quando você vai perdendo a esperança, de modo especial, você vai perdendo toda a perspectiva de vida, né? Quando, de repente, você começa a perceber que parece que não tem saída para as coisas, às vezes até para a sua própria vida, né? No seu trabalho, na sua vida. Em muitos casos aqui, ela trata, inclusive, até de separação de casais, o desajuste familiar. Então, quando você se depara diante de situações complicadas da vida, o que bate é o chamado bate o desespero. Aí vem o desespero, tá? E um dado muito interessante, porque o que dá para entender aqui é que o desespero não está nesse campo de uma doença, por exemplo, como a depressão, né? Inclusive há essa separação entre depressão, ansiedade, essas doenças modernas que você vai no psiquiatra para poder tratar e assim por diante. O desespero está num outro campo, que a partir do desespero, o desespero pode levar, então, a essas doenças, ou a uma série de doenças psíquicas e assim por diante. Tá certo? E aí, então, esse trabalho aqui vai mostrando, assim, umas questões muito interessantes a respeito do desespero, né, dentro desse campo, sabe, do desespero humano, sempre assim uma tentativa de mostrar de que por trás do desespero há algo em que você enquanto ser humano, né, eu, eu não me aceito, por exemplo, né? A não aceitação de você mesmo, do eu, desse eu enquanto ser existente nesse mundo. O que eu estou querendo dizer? Esse eu enquanto ser existente, esse eu que, por exemplo, sou pobre, não tenho muitas condições, né, como muitas pessoas têm, tá certo? As minhas fragilidades, as minhas dificuldades que eu tenho. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou me colocando nesse mundo como se eu fosse uma pessoa frágil, uma pessoa sem sentido, tá? Por isso que é uma coisa muito interessante, que é isso daqui que vai levar, né, a depressão, que vai levar... Ou seja, primeiramente, aqui, eu acho muito interessante que a autora, ela quer mostrar. Eu estou falando autora porque o Damien, na realidade, acho que é um senhor, né? Mas a que fez a tradução, eu estou falando ela, né? Mas o pensador, e quem também construiu esse livro, em cima do Kierkegaard, e quer mostrar, então, que a grande dificuldade que existe é de nós, seres humanos, assim, nos assumirmos enquanto ser existente,
enquanto ser aquilo que é, ou aquilo que se apresenta nesse mundo, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, e assim por diante, né? Ou seja, é como se eu não me aceitasse. Eu estou aqui nesse mundo, eu vivo nesse mundo, eu sou assim, da maneira como eu sou, e no entanto eu não me aceito. É interessante que em alguns momentos você vai encontrar aqui, só para dar um exemplo para vocês, a não aceitação do seu próprio corpo, dos seus defeitos, né, que você possui. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, né, calvo, né? Estou ficando calvo. Uma caminhada futura, posso de repente não ter mais cabelo, por exemplo. Como é que vai ser a minha aceitação em relação a isso? Né? E como que eu posso ser o sido dessa maneira? Com tudo isso que eu posso considerar que seja defeitos que eu possuo. E eu preciso sempre também enxergar, né, conseguir me, tipo assim, entrar dentro de mim e conseguir perceber que eu não tenho apenas defeitos, que eu também tenho qualidades. Mas é que o que acontece? Os defeitos, eles sobrepõem as qualidades que muitas vezes nós temos. E isso, então... Quer dizer, por que eu estou contando tudo isso? Porque o entendimento que eu tenho aqui é assim, que o que está por trás desse desespero humano, o que está por trás dessa depressão, é, no fundo, essa não aceitação desse eu. É isso que, a meu ver, o Kierkegaard está tentando apresentar. Quando eu estou falando a não aceitação, não é uma coisa tão simples assim, né? Porque essa não aceitação, ela não parte apenas de uma questão racional. Ela vai partindo de vivências, da minha vivência, do meu dia a dia. Porque dentro da concepção existencialista, o ser humano, por exemplo, nós, cada um de nós, somos como se fosse assim uma construção. Nós estamos nos construindo desde quando nós nascemos. Nós somos uma construção. E aí como que é essa construção? Como que é o alicerce dessa construção para a vida? Então, essa construção, muitas vezes ela pode ser uma construção muito fragilizada, um alicerce fragilizado, que pode desmoronar muita coisa nessa construção da vida. E aqui é que está o grande problema. No fundo, o existencialismo, então, ele está querendo trazer, né, aqui, dentro de uma visão do Kierkegaard, que primeiramente nós precisamos nos aceitar da forma como nós somos, aceitar o mundo, o lugar, por exemplo, onde nós vivemos, o lugar onde nós nascemos, porque no campo das escolhas tem uma coisa muito interessante, nós não escolhemos o lugar onde nós nascemos. Nós não escolhemos, nem sempre nós escolhemos aonde nós vamos viver. Eu estou, nesse momento, em Mato Grosso, um local com muito calor, muito quente, tem alguns problemas, tem coisas muito interessantes que tem por aqui. Como é que eu encaro tudo isso? Como é que eu encaro a minha vida nesse lugar? Então, no fundo, tá? Para deixar até como mensagem, porque hoje não vai dar para falar tudo sobre o Kierkegaard, mas para deixar como mensagem, é que nós podemos, sim, sermos pessoas felizes, tá? Mas a felicidade, que inclusive é até tratado aqui nesse livro, ela é uma felicidade em que muita gente se engana na busca dessa felicidade. Parece-me assim que a felicidade ela está num primeiro ponto. Ela está nessa aceitação do eu, desse eu. Esse eu com todos os problemas, com todos as... Esse eu que vive nesse lugar. Esse eu que enfrenta uma série de problemas no mundo. Esse eu que enfrenta uma série de problemas na família. Esse eu que enfrenta uma série de problemas no relacionamento.
Então, a forma como nós nos colocamos, a forma como eu me coloco em tudo isso, nesse mundo, isso que vai trazer a felicidade. A felicidade não consiste de maneira nenhuma em você correr atrás de riquezas, correr atrás de bem-estar social. Com isso, não estou querendo dizer que as pessoas não se divirtam ou qualquer coisa assim. Não é isso. Mas essa felicidade que é colocada aqui não é a felicidade da forma como o mundo apresenta para nós. Aqui é mostrado, inclusive, muitos enganos, muitos equívocos, muitos problemas, inclusive, de nós seres humanos, que corremos, às vezes, atrás de felicidade de uma forma errada. Ou seja, você pode ter o mundo inteiro sob os seus pés, riquezas enormes, mas não ser uma pessoa feliz. Esse é o problema, né? Essa é a grande tristeza que pode existir no nosso meio. Basta ver famosos que morrem de overdose, que, tipo assim, que afundam no poço, no fundo do poço, que estão cheios de problemas de saúde, estão tratando, gastam rios de dinheiros com tratamento de saúde. E são pessoas muito bem de posse e tudo mais. Isso significa que essa felicidade ela pode estar presente em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta eu me aceitar. Agora, é claro que o existencialismo já parte de um pressuposto assim, né? Você vivendo num lugar onde você não tem espaço, você não tem, dizer assim, você não tem uma garantia de vida, de uma vida boa, de uma vida digna, aí é difícil. É difícil. Até para o seu eu é difícil. Aonde, nesse lugar, né, nesse espaço, o desespero ele é constante na vida. É uma vida desesperadora, como um caso de guerras. Imagina, só você imaginar que situação desesperadora dessas pessoas, da faixa de Gaza, dos palestinos, de muitas outras pessoas. Estou aqui situando pessoas inocentes morrendo com essa guerra. Da guerra que diz lá Israel contra o Hamas, né, contra o Hezbollah e assim por diante. Então aí você tem sim uma situação desesperadora. Esse caso aí, não somos nós que escolhemos, como eu falei aqui, né? Como eu disse aqui, nós não escolhemos esse lugar. Tá? Agora, situações como essa, é válido sim, o quanto você puder, ou ter a oportunidade de sair desse lugar, porque esse lugar de terror é um lugar desumano. A desumanidade não é coisa que é defendida pelo existencialismo. O Jean-Paul Sartre ele escreveu uma obra que é assim, o existencialismo é um humanismo. Que interessante, né? O existencialismo é um humanismo. Ou seja, a gente tem que compreender que em meio a tudo isso, estamos aqui, né? Estou aqui, inclusive, dando essa dica de existência e tudo mais, mas a gente tem que compreender que existem situações de desespero que não fazem parte de nossas escolhas. Tem situações de desespero que faz sim parte de nós. Porque nós, por conta de nós mesmos, nós caímos nesse desespero. O que não deveria acontecer se nós nos aceitarmos. Essa é uma situação. Agora você tem uma situação de desespero, de lugares do terror, onde o terror ali ele toma conta. Como foi o caso do nazismo, né? Dos campos de concentração e uma série de outras. No Brasil nós tivemos a ditadura militar e assim por diante. Tá certo? Essa reflexão nossa ela deve continuar, tá? Ainda vou tratar mais de algumas, tem umas coisas muito interessantes aqui que trata aqui nesse livro, ainda sobre felicidade, né? Tem outros assuntos. Tem um aqui, por exemplo, sobre o carrasco de si mesmo, né? O carrasco de si mesmo, a questão do suicídio e assim por diante. Então, tem umas coisas bem interessantes nesse livro e vamos assim tratar com o tempo, porque o assunto é um
pouco longo, né? Obrigado pela sua paciência. Se você está gostando desse conteúdo, dá um toque aí, comente, faça comentário, tá? Aí às vezes tem gente que diz assim, eu não sei nada sobre um pensador. O que eu gostaria é que vocês prestassem atenção na reflexão que a gente passa aqui. Independente se conhece, se sabe, se sabia, né? Se não sabia, está sabendo agora, né? Tá bom? Ótimo, ótimo sábado, tá? Estou gravando aqui no sábado. Fiquem com Deus e vai aí ajudando, compartilhe o vídeo, dê também o seu joinha. Grande abraço.